Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos ler mais 6 salmos. Estamos avançando, hoje vai ser do Salmo 25 até o Salmo 30. Salmo 25, Salmo de Davi. E o que temos aqui? O propósito desse salmo é pedir direção, perdão e proteção a Deus. O assunto principal é oração por orientação, perdão e proteção. Olha como Davi começa esse salmo. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Então Davi aqui ele vai clamar por direção e confia em Deus para ser guiado nos seus caminhos. Davi, versos 6 e 7, deixa eu ler. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tenho mostrado desde a antiguidade. Não te lembre dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Então vemos Davi aqui pedindo perdão pelos seus pecados da juventude, e ele está confiando na misericórdia de Deus. Davi vai destacar que Deus guia os humildes e ensina-lhe os caminhos. Como que este assunto ele é tratado ao longo da Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Se tem algo que Deus procura em mim e em você, essa característica, humildade. Porque se tivermos um coração soberbo, Deus vai nos resistir. Davi entendeu isso. E aí Davi vai continuar nesse salmo pedindo proteção contra os seus inimigos, e ele vai reafirmar a sua confiança na bondade de Deus. Aí Davi termina este salmo com uma oração pela redenção de Israel. Olha aí o verso 22. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então nós vemos que esse tema de perdão e orientação divina ao longo da Bíblia nós percebemos, porque Deus espera isso de mim e de você. O que eu aprendo aqui é que o Salmo 25 nos ensina a buscar direção a Deus e a confiar na sua misericórdia. Aprenda a buscar direção a Deus. Aprenda a buscar, isso é todos os dias. Nós deveríamos fazer uma oração como essa, buscando a Deus direção. E seja, meus irmãos, humilde. Tenha humildade e tenha confiança em Deus, porque Deus nos guia, Deus nos perdoa, é Deus que nos dá a vitória. Vamos para o Salmo 26, Salmo de Davi. O propósito do Salmo 26 é pedir proteção, e Davi vai afirmar sua integridade. O assunto é pedido por proteção baseado na sua integridade pessoal. Verso 1 e 2 do Salmo 26. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Então o que temos aqui é Davi pede a Deus que o julgue. E aí Davi vai reivindicar porque ele tem andado em integridade e confiado no Senhor. Davi vai continuar esse salmo afirmando que ele não se associa com homens falsos nem hipócritas, que ele não anda no meio deles. Davi expressa aqui o seu amor pela casa de Deus, o seu amor pela presença de Deus, e ele pede que Deus o redima e seja misericordioso com ele. Davi termina o Salmo 26 com uma proclamação, mostrando a sua confiança em Deus e a sua retidão nos seus caminhos. Nós vamos ver isso, essa vindicação divina e a integridade pessoal, muito parecido lá no Salmo 7. Se você lembrar, o Salmo 7, Davi já dizia isso. Davi vai dizer que ele andou em retidão. Ele disse, há integridade em mim. Então, Salmo 26
nos desafia a viver uma vida de integridade. Meus irmãos, eu costumo explicar de forma simples. Andar em integridade é você ter crédito com Deus. Aí eu vou te lembrar, nós já passamos pela vida desse rei Ezequias. Quando Isaías dá a notícia que ele vai morrer, ele vira o rosto para a parede, ele ora, ele chora. E ele vai convidar Deus para olhar a sua caminhada. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, olhando a vida do justo, a vida do ímpio. Então, quando eu ando em integridade, aos olhos humanos, pode parecer que eu estou fazendo papel de bobo, que isso não tem resultado algum, mas deixa eu dizer algo para você. Quem planta, colhe. Se o seu andar é um andar íntegro, você vai colher como Davi, o resultado do seu andar. Então ande com a vida bonita aos olhos de Deus. Vamos para o Salmo 27, também Salmo de Davi. O propósito desse Salmo é expressar confiança em Deus em tempos de perigo. Confiança para buscar a presença de Deus. E aí Davi começa declarando que o Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua salvação. É assim que Davi começa o Salmo 27. E Davi, ele vai dizer, não há motivo para temer. Não há, olha. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Então Davi faz essa declaração. E Davi vai expressar aqui o desejo de habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. A expressão habitar na casa do Senhor não fala apenas de um local físico, mas de estar na presença de Deus todos os dias da sua vida. Davi confia que Deus vai protegê-lo no dia da adversidade e elevará sua cabeça acima dos inimigos. Davi vai clamar a Deus por misericórdia e pede para ser ensinado no caminho do Senhor. E Davi vai terminar o Salmo 27 com uma afirmação, que ele confia, da sua confiança de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, e um encorajamento para esperar no Senhor. O que nós vemos aqui, Isaías no capítulo 60, verso 19, ele diz assim, o sol já não será a tua luz durante o dia, nem a lua iluminará durante a noite, porque o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus será a tua glória. Então, assim como Davi, ele começa esse salmo dizendo, o Senhor é a minha luz. Isaías está declarando, olha, o sol já não vai ser a sua luz, nem a lua, mas ele diz, o Senhor vai ser a sua luz. O Senhor, o Senhor. Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo. O Salmo 27, ele nos encoraja a buscar a presença de Deus, a confiar nele em tempos de perigo. O que eu posso te ensinar aqui no Salmo 27? Eu quero te mostrar a importância de esperar no Senhor, mas esperar com coragem e com fé. Não desanimado, não incrédulo, mas esperar com coragem e com fé. Vamos para o Salmo 18, Salmo de Davi, o propósito desse Salmo, do Salmo 28, não 18, Salmo 28. Salmo 28 é pedir ajuda e agradecer a Deus pela resposta. O assunto principal aqui é o pedido de socorro e ação de graças. Então Davi vai clamar a Deus, pedindo que ele não seja surdo ao seu clamor. Ele pede que Deus o livre dos ímpios e não permita que ele seja arrastado com eles. Então, Davi não pede apenas um livramento, mas que ele não seja arrastado com eles. Não seja arrastado com eles. Davi, então, aqui no Salmo 28, ele vai louvar a Deus por ouvir as suas súplicas, as suas orações, o seu clamor. E ele vai dizer que Deus é a sua força e que Deus é o seu escudo. Você percebe o quanto que Davi repete isso? Deus é a sua força, Deus é o seu escudo, Deus é o seu rochedo, Deus é a sua fortaleza. Isso é tão lindo. E aí ele termina o Salmo 28, pedindo que Deus salve o seu povo e os abençoe para sempre. Nós temos aqui o que o Salmo 28 está nos dizendo. Nós vamos ver o Salmo 18 no verso 2. O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, a quem me refugio, o meu escudo, o poder da minha salvação, a minha torre alta. Então você vê Davi em vários salmos, Salmo 18, Salmo 28,
declarando isso: o Senhor é a minha rocha. Você precisa fazer essa declaração. Tome posse de Deus, Ele é o seu Deus. Ele não está distante. Ele não é Deus de longe, como o profeta Jeremias diz, mas Ele é Deus de perto. Jeremias disse: meu Deus não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. O Salmo 28, ele nos ensina a clamar a Deus por ajuda e louvar a Deus por suas respostas. Eu quero declarar e profetizar que você vai ter respostas de Deus. Meus irmãos, como é importante reconhecer que Deus é a nossa força, é o nosso refúgio em todas as circunstâncias. Vamos para o Salmo 29. Salmo 29, Salmo de Davi. E o propósito desse Salmo, Salmo 29, é louvar a Deus pelo seu poder e pela sua, pelo aquilo que Deus manifesta na sua natureza. Qual é o assunto principal aqui? É a voz poderosa de Deus na criação. Verso 1 e 2. Atribuam ao Senhor os seres celestiais. Atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. O que vemos aqui Davi, ele conclama os seres celestiais a darem glória a Deus, a adorá-lo na beleza da sua santidade. Davi descreve aqui a voz do Senhor como poderosa e majestosa, capaz de quebrar os cedros e sacudir o deserto e despir as florestas. É tão interessante a forma que ele descreve a voz do Senhor, porque nós terminamos o livro de Jó e Jó vai falar sobre isso. Lá em Jó 37:5, Jó diz assim: a voz de Deus troveja maravilhosamente, Ele faz grandes coisas, além da nossa compreensão. João, lá em Apocalipse, fala que a voz do Senhor é como voz de muitas águas. Como nós devemos aprender a reconhecer a voz do Senhor, como Samuel, ainda criança, reconheceu a voz do Senhor. Como João, lá em Apocalipse, ele vai dizer que a voz de Jesus continua sendo a mesma voz, aquela mesma voz que o chamou quando ele estava ali pescando no barco dos seus pais. Então, quando eu vejo esse salmo, Davi descreve a voz do Senhor como poderosa, como majestosa. O Salmo 29 termina com uma declaração de que o Senhor se apresenta como Rei eterno e Ele dá força e paz ao seu povo. O Salmo 29 é um convite para que eu e você possamos trilhar esse caminho da contemplação, contemplar o poder, contemplar a majestade de Deus, os manifestos tão claros de Deus na sua criação. O que eu posso dizer para você aqui no Salmo 29? Eu destacaria que a criação é um testemunho do poder de Deus e que nós devemos adorá-lo por sua grandeza e santidade. Às vezes estamos numa vida tão corrida, tão agitada, que perdemos a capacidade de enxergar a majestade de Deus na sua criação. Hoje eu desafio você, olhe para os céus, contemple a criação de Deus e veja a majestade de Deus nessa criação. Vamos para o Salmo 30 para a gente terminar hoje. Salmo 30, também um salmo de Davi. E qual que é o objetivo deste salmo? O propósito dele é louvar a Deus pelo livramento da morte e pela restauração. O assunto principal aqui é a ação de graças pela cura e o livramento. Davi, aqui no verso 1, diz assim, verso 1: Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Davi, ele começa o Salmo 30, louvando a Deus por livrá-lo e por não permitir que os seus inimigos se regozijassem sobre ele. Ele vai continuar no verso 2 e 3, e Davi descreve como clamou a Deus e como ele foi curado, e como Deus trouxe sua alma de volta da sepultura. Davi, ele continua o Salmo 30, conclamando o povo a cantar louvores ao Senhor e dar graças ao seu santo nome. Verso 4, cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Eu pergunto,
Você é um fiel? Então é um convite para você que é fiel. Cante louvores ao Senhor. Davi, ele continua agora refletindo sobre a brevidade da ira de Deus e a duração da sua bondade. E isso está aqui no verso 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Ele continua dizendo, o choro pode persistir por uma noite, mas pela manhã irrompe a alegria. Ou seja, a tribulação, a dificuldade é como a noite. Ela vem e ela pode vir, mas assim como a noite chega, é inevitável o amanhecer. Eu estou aqui para declarar e profetizar sobre a sua vida. Vai amanhecer. Vai passar o tempo de lágrima, vai passar o tempo de choro, vai passar o tempo de dor e vai vir o tempo de sorrir, o tempo de alegria, o tempo das bênçãos de Deus. Essa experiência aqui de Davi, de cura e de restauração, é muito semelhante ao que Isaías descreve no seu livro, Isaías 38, verso 17. Foi para o meu benefício que sofri tamanha angústia. Em teu amor, tu me guardastes da cova da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Então o Salmo 30 é um convite para louvor a Deus. Louvor pelos livramentos, pela restauração que Deus nos concede. Então, meu irmão, terminando aqui a nossa leitura de hoje, eu quero te mostrar aqui a importância de reconhecer e agradecer a Deus por sua fidelidade e misericórdia. Render graças a Deus, ter o coração grato. Nós estamos terminando a nossa leitura hoje, Salmo 25, 26, 27, 28, 29 e o Salmo 30. O que esse Salmo nos ensina? É uma rica variedade de temas que inclui pedidos de orientação, confiança em Deus, louvor pelo seu poder e agradecimento pelo livramento. Cada um desses salmos foi um convite de Deus a um relacionamento mais profundo com Ele. E aqui, meus irmãos, que você se relacione com Deus, baseado na sua confiança, com coração grato, louvor. Eu diria que algo que é importante, eu incentivaria você, irmãos, a ter essa verdade na sua vida diária. Viver uma vida assim, prática e vibrante. Porque a gente vê isso em Davi. Até no momento que ele está ali, doente, perseguido, cercado, ele está pedindo ajuda, mas logo depois ele vai agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui juntos para ler mais 6 salmos. Deus te abençoe.